Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e hoje eu estou aqui para trazer mais uma palavra já para preparar o seu 2024, que essa semana eu trago palavras que eu considero cruciais para que você possa ter um 2024 sobrenatural e poderoso. Se você escutar essas palavras desde segunda-feira e começar a trazer isso como uma realidade e uma aplicação direta na sua vida, você vai ver como muitas coisas vão mudar na história da tua vida. E o seu 2024 pode ser o início de uma nova história, uma mudança de rota, onde você vai alcançar níveis que você jamais alcançou e poder aí desfrutar de conhecimento, desfrutar da sabedoria divina. E hoje eu quero trazer um texto para vocês que está em Números, capítulo 12, eu vou ler o versículo 8. É um versículo que fala a respeito de um relacionamento entre Deus e o homem. Eu quero trazer esse exemplo para você para ilustrar sobre a importância da intimidade com Deus. Talvez você ainda não seja íntimo de Deus, talvez você nunca tenha buscado isso, mas se eu fosse você, buscaria isso com todas as suas forças, porque isso é primordial para que você venha romper toda e qualquer barreira que se coloque diante de você, tentando atrapalhar você de viver o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos à leitura da Escritura Sagrada para que você possa entender aquilo que está dizendo através do texto. Porém, antes eu quero pedir para você deixar aqui o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas e também para você se inscrever aqui no canal, porque quando você se inscreve no canal você recebe notificações de vídeos novos e pode estar acompanhando e aprendendo a cada dia de uma maneira simples e fácil para o seu entendimento aquilo que está escrito na Escritura Sagrada. Então vamos à leitura da Palavra de Deus, sem demoras, está em Números capítulo 12, versículo 8. Eu quero ler e explicar para você esse versículo e o contexto que está inserido essa palavra, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor para nós em Números capítulo 12, versículo 8. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Esse texto está falando de Deus indagando Arão e Miriam sobre o fato deles terem falado mal de um servo de Deus. Se você pode ser considerado servo de Deus, se você serve a Deus, obedecendo a palavra dele, pregando a palavra dele, que vidas venham a verdadeiramente se converter, que através do teu testemunho você alcance outras pessoas, se você abre mão do seu eu, se você abre mão dos seus desejos, da sua carne, se você abre mão das suas vontades para viver aquilo que Deus tem para você, acredite em mim, você pode ser chamado de servo de Deus. E isso vai ilustrar para nós a importância com que Deus vê aqueles que servem e obedecem o direcionamento que Ele dá através da Escritura Sagrada. Então presta bem atenção nisso que eu vou falar para você. Quando você se torna um servo de Deus, Deus olha para você de maneira diferente. Quando você se coloca em uma posição de obediência a Deus, acredite, você será tratado de maneira diferente por Deus. Pastora Janaína, você está dizendo que Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus ama a todos. Todos recebem o amor de Deus. Ele não distingue se esse vai receber, esse aqui não vai receber. Ele dá o amor dele, ele deu o amor dele através da cruz para todos nós. De maneira igual, todos nós somos amados por Deus. Mas existem aqueles a quem Deus dá ouvidos.
Existem aqueles a quem Deus dá atenção. Por quê, pastora? Porque esses servem ao propósito dele. E Moisés era esse homem. Moisés obedecia a Escritura Sagrada. Moisés obedecia à voz de Deus. Moisés aprendia, com Deus a cada dia e dava ouvido. E quando eu falo que ele obedecia os mandamentos que foram dados. Então, Moisés era um homem que abandonou tudo que ele tinha, sua vida no palácio, para viver aquilo que Deus comissionou ele a fazer. Moisés abriu mão das riquezas de viver como um príncipe no Egito. Moisés abriu mão do seu palácio para ir em direção àquilo que Deus falou que ele deveria fazer. Então, se você, assim como Moisés, também deixou de lado amizades, deixou de lado relacionamentos, deixou de lado aquilo que o mundo te dava para viver, aquilo que Deus tem para você, você é um servo de Deus. Então, Deus ouve e olha para você de uma maneira diferente. Ele não admite que qualquer pessoa fale de você. Ele honra você, ele cuida de você, ele faz justiça por você. Tá bom, pastora Janaína, eu já entendi, mas a palavra de hoje é sobre intimidade. Isso é intimidade. Deus protege aqueles que têm intimidade com ele. Deus guarda aqueles que têm intimidade com ele. Porque estão debaixo da tua direção. Então, quando a gente lê esse diálogo que a gente leu, eu vou explicar ele para vocês agora. Deus está questionando Arão e Miriam porque eles falaram mal de Moisés. E ele ainda dá um exemplo crucial para ele. Olha o que ele diz no versículo 8. Boca a boca falo com ele, ou seja, eu converso com Moisés boca a boca. Eu falo, ele me responde, eu ouço. E ele ainda fala assim, claramente eu falo com ele, não por enigmas. Ele está dizendo, tem profeta que eu apareço em sonho. Tem profetas que eu dou visão, mas com Moisés eu falo claramente. Não é como qualquer pessoa, com ele é diferente. E aí ele vira e fala assim, pois ele vê a forma do Senhor, ele vê a minha forma, ele sabe que eu estou ali. Como, pois, vocês não temem falar mal do meu servo Moisés? Ele questiona Arão e Miriam sobre o fato deles não temerem questionar um homem que de fato falava com Deus face a face. Um homem que ouvia a voz de Deus audivelmente. Como vocês não temem falar mal de um homem que é o meu servo? Por causa disso, você, Miriam, vai ficar leprosa. Então, percebe que Deus dá uma sentença para aqueles que falam mal dos seus servos. Servos esses que são íntimos. Então, no seu lugar, em 2024, eu buscaria ter muita intimidade com Deus. Eu buscaria servir ao Senhor de todo o coração. Eu buscaria abrir mão das suas vontades, do seu eu, das vontades da sua carne, para viver aquilo que Deus tem. Porque quando você faz isso, você não precisa se preocupar com mais nada, porque tudo está no controle dele. E ele fará aquilo que é necessário para que você seja honrado e que a justiça dele venha sobre a tua vida. Então, deixa de lado os seus achismos, as suas vontades, para viver o que Deus tem, porque infinitamente maiores são as coisas que Deus tem para a tua vida. Se desafie a cada dia a viver aquilo que ele tem e preste atenção para você estar suscetível a ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor próximo de você, face a face com você. De maneira poderosa e sobrenatural, busque a intimidade com Deus, porque Ele é o único capaz de suprir toda e qualquer necessidade sua. Deixa eu orar pela tua vida para que você seja abençoado através dessa palavra. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te louvo, te exalto, te engrandeço nesta terra.
Tu és poderoso e digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e estou aqui neste momento te louvando e te engrandecendo, Senhor. Falando da tua palavra e da tua escritura para os meus irmãos que estão me assistindo agora. Deus, visita cada um deles. Senhor, que em 2024 eles venham ter, Senhor, um tempo de intimidade contigo, que isso seja a prioridade da vida deles, buscarem essa intimidade, esse relacionamento. Deus, em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas poderosas mãos. Nos abençoa, nos livra, Senhor, nesse próximo ano e ainda por esses dias. Pai, eu oro a Ti, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, eu te espero amanhã às 22 horas aqui no meu canal para mais um vídeo. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Eu te espero aqui às 22 horas. Até amanhã.